episódio do Pode ADV, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje conto aqui com a presença do querido Dr. Fábio Piccoli, ele que é atuante aí na área de contratos, família e direito do trabalho, com o escritório lá em Eduardo, né, doutor? E veio diretamente aqui para gravar com a gente e falar um pouquinho sobre marketing jurídico. Doutor, é um prazer recebê-lo aqui, ficamos muito felizes por ter aceitado o nosso convite e vamos falar então sobre marketing. Boa tarde, Gabriele, boa tarde a todos os espectadores que estão no YouTube e em todas as plataformas que Pode ADV participa e se encontra. Eu agradeço o convite, realmente muito importante a gente estar aqui falando. Eu sim atuo no Eduardo nessas três áreas, tem algumas outras áreas que a gente gosta de atuar também, mas as minhas três grandes áreas lá no escritório são essas. Perfeito. Doutor, antes da gente começar o assunto aí, a gente vai falar sobre algumas curiosidades, né? Da vida prática e profissional. O doutor atua há quanto tempo já? Eu formei tem 5 anos e eu peguei minha OAB logo após concluir, né, o curso. Então, agora, dia 26 de abril, completa 5 anos que eu sou advogado, mas eu atuava para uma empresa privada e agora, nos últimos 2 anos, eu resolvi abrir um escritório e estou dedicado totalmente no escritório. Que ótimo. E por que o doutor quis fazer direito? Então, eu queria relações internacionais, não vou mentir não, eu queria relações internacionais, fiz inclusive os vestibulares para relações internacionais, mas na época eu já trabalhava nessa instituição de ensino que eu fiquei atuando depois de formado, e aí na época a diretora da instituição falou: Fábio, por que você não faz direito? Porque dentro do direito vai ter o quê? Direito internacional. E aí, se você gostar do direito internacional, depois você vai lá e segue a carreira no direito internacional. Aí eu falei, interessante, é uma área mais ampla, eu vou conseguir atuar em determinadas situações que provavelmente no direito internacional eu não iria atuar. Fiz o curso, já no segundo semestre me apaixonei pelo curso, assim, foi realmente encontro de almas, digamos, entre o curso e o que eu esperava. Acabou que eu não gostei de direito internacional, tive as aulas de internacional, inclusive com um professor excelente, mas eu não gostei de direito internacional e acabei gostando mais de civil, de processo civil, acabei não atuando na área criminal. Todo mundo fala, né, que a gente gosta de um e casa com o outro. Eu nunca gostei, infelizmente, de direito criminal, de penal, porque não me identifiquei desde logo. E aí foi. No nono período do curso já sabia que eu queria advogar, fiz a prova da OAB, passei de primeira, graças a Deus, a gente sabe o quão difícil é passar na prova da OAB, mas passei de primeira e estamos aí até hoje. E quais foram assim, as dificuldades que você encontrou no início? Porque todo jovem advogado, existem jovens que saem e não fazem ideia de por onde começar, né? Quais foram as principais dificuldades assim, que você encontrou? Eu acho que assim, a maior dificuldade que nós, advogados, vou botar assim de maneira geral todo mundo, porque a gente não tem disciplinas de administração dentro da escola, da faculdade. E aí, quando você sai, você é jogado, muitas vezes, no mundo, tipo assim, ou você abre seu escritório, ou você vai atuar com alguém, ou num escritório maior, alguma coisa assim. E aí a gente sai sem essa preparação de administração de empresas. Eu acho que assim, a maior dificuldade que eu tive foi essa. Saber administrar uma empresa. Apesar de vir de uma família que tem empreendimentos e tudo mais, eu ainda assim tive essa dificuldade, porque ali naquele momento em que você é colocado na rua, né, a gente diz na rua, mas que você se coloca como um profissional, é você e o seu escritório, e você tem que arrumar clientes, você tem que fazer o marketing, você tem que fazer um trabalho muito bem feito no processual para que os seus clientes, na maioria das vezes, a gente tenta obter sempre o êxito, a gente não pode dizer que obtém o êxito todas as vezes, né? Mas eu acho que essa foi a maior dificuldade, gerenciar o escritório. Mas, de maneira assim, que aos poucos eu fui descobrindo sistemas de gerenciamento de escritório, e aí as coisas foram se organizando. Eu fiz MBA nessa parte de planejamento e gestão. Fiz na época minha educacional, mas acabou servindo muito para entender como que funciona
a gestão de escritório, como que funciona a gestão de uma empresa e saber dividir o que é minha vida pessoal e o que é minha vida empresarial. Eu digo que quando eu entro dentro de um escritório, eu sou o Fábio advogado. Fora do escritório, eu sou outra pessoa. Tanto que, assim, se você me pegar dentro do escritório, eu vou estar vestidinho, bonitinho, de gravata e tudo mais. Fora, eu vou estar de calça jeans, eu vou estar uma roupa bem mais leve. E realmente, eu acho que existe uma divisão e eu soube fazer essa divisão. Mas, assim, demorou muito tempo ali para a gente conseguir entender, para mim conseguir entender essa questão de administrar uma empresa e saber que meu escritório é uma empresa. Meu escritório não é um momento que eu saio lá de casa para me divertir. Ou para fazer, não, aquilo ali é uma empresa e eu estou me dedicando. Tem que ter financeiro, tem que ter administração, tem que ter marketing, tem que ter pessoas trabalhando comigo, tem que ter parceiros, até porque eu não faço todas as áreas. Então eu tenho as áreas que eu tenho que ter parceiros para trabalhar ou diretamente no escritório, ou então para passar esse processo, essas questões, né, para os parceiros. Então, acho que essa foi a maior dificuldade, administrar um escritório de cara, sem a faculdade dar esse suporte para a gente de como é administrar uma empresa. Eu já ouvi outros relatos assim também. Mas nada como a prática, né? Com certeza. Vai vivendo e vai aprendendo. Com certeza. A partir eu digo que quando completa 2 anos advogando, você começa a entender efetivamente uma outra visão. Como que funciona a sua empresa, o que dá certo e o que não dá certo, quem é o cliente que dá certo e quem é o cliente que não dá certo, quem é o cliente que você tem que fechar, quem é o cliente que você tem que dispensar. Quem é o cliente que vai te trazer dor de cabeça, quem é o cliente que não vai te trazer dor de cabeça, e você começa a perceber isso, por exemplo, na consulta. Quando a gente vai lá, faz a consulta, você já sabe se eu tenho que botar um valor um pouquinho mais alto, porque esse cliente vai me dar um certo trabalho, ou se eu posso colocar a minha média sempre de valores, porque esse cliente ele vai ser um cliente que não vai me dar trabalho e vai me trazer resultados bons. Eu digo que sanidade mental é sempre a prioridade, na minha vida, pelo menos. Alguns advogados não preferem o financeiro e tudo mais, mas eu prefiro a minha sanidade mental e de ter clientes bons dentro do meu escritório, em vez de ter uma massa de clientes muito grande e não conseguir dar atenção para todos eles. Muito bom. Deixa eu só fazer uma pergunta. Eu cheguei a ver alguma coisa relacionada com o educacional. Você tem também como é? Um instituto? Não? Tá, vamos lá. Logo após, como eu trabalhava numa instituição de ensino, eu falei, bom, agora eu preciso entender, eu já estava trabalhando nessa instituição de ensino há mais ou menos uns 8 anos. E aí eu falei, agora eu preciso entender como que funciona essa parte da educação. Então, hoje eu sou formado em Direito, né, advogado, bacharel em Direito. Eu fiz especialização em Direito Público, que foi minha primeira especialização. Depois eu fiz uma graduação em Pedagogia para conseguir entender esse mundo da educação, enfim. Fez outra graduação? Eu fiz outra graduação. E depois, além disso, eu fiz um MBA em Planejamento e Gestão Educacional, uma especialização em Direito e Políticas Públicas. E agora eu estou fazendo uma especialização em Direito do Agronegócio. Pretendo parar de estudar? Não. Já comecei, inclusive, um mestrado, mas aí foi no período da pandemia, voltou para o presencial, e aí eu tinha 2 opções. Eu continuava mantendo meu escritório, fazendo as coisas funcionarem, ou eu me dedicava exclusivamente para o mestrado. Então eu preferi dar prioridade neste momento para o escritório e não prosseguir com o mestrado, né? Entendi. Mas você administra a instituição de ensino? Então, ela é sua? Isso. Aí, o que a gente aconteceu? Depois de tudo isso, eu saí da instituição de ensino que eu trabalhava, em específico, que era uma faculdade, né, lá na Luiz Eduardo, que hoje é um centro universitário, e minha mãe é formada em Pedagogia. E aí, ela também já estava, assim, cansada de dar aulas para um grande público. A gente sabe a dificuldade que os professores enfrentam em dar aula para jovens e, enfim, ensino fundamental 1, 2, ensino médio é um pouco complicado, a gente sabe disso. E aí minha mãe saiu do ensino de prefeitura, do ensino privado, e a gente abriu a Pícula Educacional. Então hoje eu sou advogado da Pícula Advocacia, digamos que CEO da Pícula Educacional. E aí a Pícula Educacional é uma empresa somente de reforço escolar, onde é a minha mãe que dá os reforços, mas que eu que administro a empresa hoje. Entendi. Muito legal. Parabéns. Obrigado. Consegui administrar tudo.
É complicado, mas a gente Então, vamos agora começar sobre o marketing jurídico, né? Acho que todo mundo gosta de ouvir um pouquinho sobre marketing, né? Vamos começar pelo código de ética, né? Como o doutor falou, vamos começar pelo código de ética para chegar no provimento ali, né? O que pode e o que não pode ser feito dentro do marketing jurídico? Tá, vamos lá. O Código de Ética é uma das normas que regem a OAB, né? A gente tem diversas normas, mas o Código de Ética é uma dessas normas que foram aprovadas pela OAB e pelas legislações, né, pertinentes para que a gente tivesse uma orientação de como trabalhar. Não à toa a gente sabe que dentro da própria OAB a gente tem algumas questões que são específicas de ética. E aí, até a gente chegar efetivamente no marketing jurídico, a gente tem que passar por essa questão de entender o que o Código de Ética diz, para depois chegar lá no provimento 205, que foi elaborado em 2021, e entender quais são as formas e o que a OAB diz, até porque ela distingue bem o que é marketing jurídico, o que é marketing de conteúdo, o que é publicidade, o que é publicidade profissional, e ela faz essa distinção muito bem feita dentro desse provimento. Certo. Vamos lá. Você me falou um pouquinho sobre atendimento ao cliente, a gente fazer ali uma introdução, né, primeiro. O que o atendimento ao cliente tem a ver exatamente? Pronto. O Código de Ética ele não regula somente as questões de marketing, né? Ele é uma norma orientativa que diz diversas coisas que o advogado pode e não pode fazer, entre elas o marketing. Por exemplo, o Código de Ética diz que a gente tem que cobrar honorários profissionais. E ele diz que tem que ser condizentes com o caso que está em realidade. E aí a gente vê que a OAB, pelo menos todas as OABs, e aqui da Bahia a gente tem isso, eles botam um padrão, por exemplo, de valores que eu deveria cobrar para a consulta. Por exemplo, a consulta, salvo aqui, me engano, aqui em 2024 está R$320 na OAB Bahia. E aí o Código de Ética diz que sim, eu tenho que cobrar, sob pena de estar cometendo uma infração ética. A mesma coisa é o marketing. Eu tenho liberdade para fazer meu marketing, mas eu tenho limites para fazer esse marketing. Sob pena de quê? De incorrer também em uma infração ética. Então, quando a gente fala do Código de Ética Profissional, a gente fala de uma norma orientativa que foi a primeira a falar, olha, você pode se promover, você pode promover o seu escritório, mas espera, tem limites. Você tem o dever de cobrar honorários, mas você tem que seguir o mínimo que a OAB pede para que você siga. É errado você não cobrar? Depende. Então, e aí, não vou cobrar, vou incorrer em infração ética? Pronto, nem sempre é assim. Existe a advocacia, por exemplo, a pro bono, e existe os contratos de risco, onde eu não cobro no início, mas eu cobro no final. Ou eu cobro totalmente no início e não cobro no final. Ou eu cobro no início e também cobro no final. Isso vai depender muito do contrato que você, o advogado, tem elaborado com o seu cliente. Mas a OAB diz o quê? Que sim, você tem que cobrar. Você, a princípio, não pode fazer um trabalho gratuito, salvo, deixando isso bem claro, na advocacia pro bono. Tá? E aí, a advocacia pro bono tem uma parte específica no Código de Ética que fala sobre as disposições e o que pode e o que não pode. Tem muitos advogados que não cobram, né? Tem muitos advogados que não cobram, e eu acho que assim, é o primeiro momento e o primeiro contato que você tem com o seu cliente. Então, se você não cobra, não estou falando e não estou julgando. Se você não cobra, é um direito seu, talvez, apesar da OAB falar que você deve cobrar. Mas demonstra muito como o seu escritório vai funcionar. Demonstra muito se você pode ou não contar com aquela cliente que você está querendo. Por quê? Se um cliente é um apagador desde o início,
muito provável lá na frente ele vai te dar algum problema para você receber o seu valor. Valorizar a profissão é o que a gente mais busca, acho, hoje em dia, né? A gente diz muitas vezes, o advogado é desvalorizado. Mas, se eu não cobro a consulta, se eu não faço com que o meu escritório tenha um valor para meu cliente, eu não posso cobrar que ele veja esse valor que eu estou entregando para ele. Por exemplo, lá no escritório, eu tenho uma linha, e aí eu não tenho problema nenhum de falar isso, porque as pessoas falam, você vai entregar o seu jogo. Mas eu tenho uma linha de atendimento. Quando o cliente entra em contato, por exemplo, pelo WhatsApp, eu evito ao máximo dar respostas para ele no WhatsApp. Por quê? Porque ele tem que ter uma conversa comigo, eu tenho que fazer perguntas. Existem perguntas que eu só vou conseguir fazer para ele pessoalmente, ou então por uma videoconferência, se o cliente não for o Júlio Eduardo. Então, eu sigo uma linha de que, primeiro nós vamos falar, rapidinho você vai me falar, olha, a minha demanda é XXX, se encaixa dentro do que eu atuo? Sim. Então, vamos marcar uma consulta? A minha consulta custa quanto? Tanto. Se essa consulta custa tanto e o cliente fala que ele não tem dinheiro para pagar, eu já fico assim, tá, eu tenho um impasse, o código de ética diz que eu tenho que cobrar. E esse cliente, ele não pode me pagar. E agora? E agora? Muitas vezes a gente não quer se comprometer, a gente não quer perder o cliente, porque é um potencial cliente. Mas eu entendo, assim, que se eu digo para o cliente que ele não precisa pagar, eu estou criando um mau hábito para esse cliente. E de que ele vai sempre poder chegar em mim, tirar a dúvida dele e ele não vai me pagar. Existe um custo de manutenção do escritório, existe um custo de eu estar ali, existe um custo da minha graduação, dos estudos e de tudo que eu fiz. Então eu prezo muito bem por isso. Já deixei de cobrar consulta? Já. Não vou mentir, não vou ser hipócrita de falar para todo mundo que eu sempre cobrei consulta. Não, existem casos e casos, mas não cobrar sempre a consulta é um problema. E aí, seguindo nessa linha de raciocínio, o que eu faço? Eu marco, passo para ele o valor da consulta, falo até para ele, olha, se você quiser, você pode parcelar esse valor da consulta no cartão de crédito e tudo mais. A gente dá possibilidades para ele, mas eu faço com que ele entenda que aquele valor ali, aquele momento comigo, é um momento em que ele vai poder tirar todas as dúvidas dele, inclusive até dúvidas que não estejam naquela pauta que ele propôs. Durante uma hora de atendimento, meus atendimentos são sempre 40 minutos a uma hora. Ele vai poder tirar todas as dúvidas dele, inclusive dúvidas que ele não tinha falado lá no início. Mas o meu horário com ele vale um valor e é cobrado esse valor. Se esse cliente fechar comigo o contrato, eu abato para ele o valor. Então, digamos que o meu contrato era R$2.000. Eu abato esse valor que ele já me pagou da consulta como uma entrada e aí a gente divide, renegocia esse restante do valor. Tem várias possibilidades. Correto. Mas eu deixo bem claro que a consulta no escritório é paga. E aí a gente tem que seguir, eu prezo muito pelo código de ética, eu prezo muito pela atividade que eu escolhi, e se eu estou ali com essa pessoa, é porque eu provavelmente entendo do assunto e eu posso ajudar essa pessoa. Se eu não souber do assunto, se não for da minha área, eu passo para outros colegas, não tem problema nenhum em fazer isso, mas eu acho que assim, seguindo o que os ditames do código de ética, seguindo questões de sigilo profissional, questões de como o meu escritório funciona, de como eu pretendo gerenciar o meu escritório, eu trabalho dessa forma. Aproveitando que você está falando de clientes, como esse cliente chegou, né? Como você atraiu este cliente? Vamos lá, no digital. Hoje em dia, quem não está no digital não é visto, não é lembrado. Temos isso. Né? Existem advogados que não querem, de forma alguma, criar conteúdo e jogar no digital, existem, mas a maioria está despertando, buscando adentrar no digital, né? Eu tenho vergonha, mas estou gravando um vídeo aqui, um vídeo ali, até perder toda a timidez, né? Você acredita que o digital ele realmente traz clientes?
A gente tem que traçar um paralelo, que existe o digital e o físico, o contato. Eu acredito que um precisa do outro, tá? O cliente, ele não surge somente pelo digital. Eu digo que meus clientes, eles, metade veio do cliente que indicou e a outra metade veio, talvez, da mídia digital que eu utilizei, do meu Instagram, do meu Facebook, do site da Microadvocacia, de algumas plataformas, e algo, eu direciono eles todos do marketing digital e dos meus clientes fixos, todos para chegarem por meio do meu WhatsApp. Mas é preciso entender que eu preciso ter um marketing físico, e esse marketing físico, quando eu digo que ele é essencial, é porque eu preciso ter contatos. A advocacia, querendo ou não, é uma profissão de contatos, não digo de amizades, tá? Eu digo de contatos, de pessoas que vão te indicar que o seu serviço é muito bom, de que olha, vai lá no Dr. Fábio, que o Dr. Fábio fez o meu serviço muito bem feito. E se eu faço o serviço bem feito para um cliente, eu tenho que fazer isso para todos os meus clientes. Eu não posso dar prioridade para um cliente e não fazer para o outro. Quando a gente vai para o marketing digital, a gente entra nessa questão de tem muitas plataformas que eu poderia usar. A gente, por exemplo, está aqui no YouTube, mas alguns cortes vão para o Instagram. Eu posso usar os dois? Posso, mas existem limites para isso. Eu posso ter um site? Posso. Tem determinadas coisas que eu posso falar no meu site? Tem determinadas coisas que eu não posso falar. Então, esse leque de opções, todas elas fazem com que chegue pelo menos um cliente para você vai chegar. Mas é preciso tomar cuidado e assim entender que não é só o digital que traz clientes. O digital traz clientes, muitos, desde que você faça certo. Mas o pessoal e o boca a boca é muito interessante também, porque a gente mora no interior, mas a maioria das pessoas, elas indicam, vai lá no doutor Flávio que deu certo, vai lá no doutor Gabriele que deu certo. E aí acaba que você tem esses dois lados, né? Tem cliente vindo de um lado, tem cliente vindo do outro, tem que saber gerenciar essas duas plataformas, né? A plataforma pessoa física, de ir lá fazer os contatos, de aparecer, de ir na OAB, participar dos eventos da OAB, de ir para algum evento e dentro das normas poder falar, olha, eu sou advogado, mas sem se insinuar, sem fazer determinadas coisas que são proibidas, né? A gente tem ali no provimento 205 algumas coisas que são proibidas. Então, assim, o que é permitido e o que não é está ali no código de ética, está ali no provimento. O advogado sempre tem que estar dando uma olhada, né, antes de fazer as coisas, mas também não precisa ter aquele receio, não vou fazer nada, porque senão a obra vai vir atrás de mim, eu vou perder a minha carteira, né, e fica ali com todo aquele medo. Não, você pode investir, você pode fazer o marketing, você pode fazer o tráfego pago, não é isso? Mas tem que saber como fazer. Tem limite, tudo tem limite. O que é que você acha assim, importante salientar sobre o marketing jurídico para advogado? Uma dica assim, o que é que pode dar certo nesse âmbito? Tá. Eu acredito que assim, por exemplo, no Instagram, o que pega é vídeos. Vídeos no Instagram bombam. Mas eu tenho medo de gravar um vídeo, de conversar com as pessoas. Você tem que entender que no direito nada é absoluto. E tudo está passível de questionamentos, né? Então, esses dias eu vi mesmo uma advogada, a gente fala a história, mas não fala quem foi, mas que ela postou uma situação e aí ela falou bem assim, depende, eu tenho que falar que depende. Porque se eu pegar o meu cliente, um autor, é de uma forma. Se eu pegar um cliente réu, é de outra forma. E a gente tem essas interpretações diferentes. Tem que perder medo. Assim, a verdade é essa. A gente tem que perder o medo, tem que gravar, tem que tomar cuidado para não ser ridículo. Uma coisa é você fazer um conteúdo profissional bem feito e outra coisa é você fazer um conteúdo ridículo no sentido de passar vergonha. Quer passar vergonha? Passa lá no seu Instagram pessoal, entendeu? Mas eu acho que o profissional, ele tem que ter uma sobriedade e a advocacia, ela pede uma sobriedade. Mas perder o medo da fala, nós advogados
vamos para a audiência e batemos de frente com outras pessoas. Nós, em tese, não deveríamos ter essa vergonha de falar, mas nós temos. Muitas pessoas não gostam de ouvir a própria voz. Eu estava até aqui falando antes com a Gabriele que eu não gosto de assistir o que eu gravo, porque eu acho que assim, eu vou começar a ouvir minha voz, aí eu dei uma gaguejada, eu fiz um barulho diferente, alguma coisa assim que atrapalha no meu pensamento, mas o conteúdo que eu estou querendo passar está chegando, tá chegando, a pessoa vai entender o que eu estou querendo passar para ela. Então assim, a primeira coisa é perder o medo e entender que a gente está passível a críticas. Normal, a gente sabe disso, a gente trabalha com isso o tempo todo. A gente apresenta uma tese na petição inicial, na contestação vem uma tese diferente da nossa, tentando desconstruir. Não vai ser diferente no mundo virtual. A gente vai apresentar uma tese, a gente vai falar uma coisa que a gente acredita, uma coisa que a gente quer passar para o nosso público, e pode ter pessoas que vão discordar. Mas é sempre interessante e essencial que as pessoas entendam que lá no provimento 205 ela fala bem assim, que a qualquer momento a OAB pode, se for chamada, né, a fiscalizar essa sua fala, você tem que provar aquilo que você falou. Então, por exemplo, não adianta inventar uma tese e falar bem assim, olha, essa tese é a tese ganhadora e você vai ter sucesso com isso daqui. Você tem como provar que essa tese é uma tese vencedora? Porque lá no provimento, no início do provimento, ela fala bem assim, que você tem que comprovar a veracidade das informações vinculadas. E a OAB vai partir disso. Então, se for para você falar alguma coisa, fale uma coisa que você tenha o expertise, né? Você tenha conhecimento, e também sempre deixe em aberto para outros questionamentos. Porque nenhum direito ele é absoluto, né? E na verdade o conteúdo tem que buscar ser informativo. Sim, né? com certeza. E também evitar sensacionalismos. A gente não pode fazer, por exemplo, aquela chamada eu vou resolver a sua demanda. Somente eu que vou conseguir com um determinado juiz resolver isso. Jamais, isso é extremamente vedado pela OAB, você não pode fazer isso. Mas você pode falar, por exemplo, de que procure um advogado da sua confiança ou o meu escritório que a gente pode te auxiliar nisso. Mas você não pode afirmar que você quem vai resolver aquela demanda. Porque, na verdade, a gente sabe que a gente bota no judiciário uma demanda e muitas vezes pode ser que ela não seja reconhecida pelo Poder Judiciário, né? E tem que prezar sempre também pela sobriedade, né? Com certeza. Da profissão, a seriedade. Com certeza. Tanto a gente diz que, tanto no Código de Ética quanto no provimento, ele fala, por exemplo, que a gente não pode botar letreiros, a gente não pode botar outdoor, a gente não pode fazer propagandas em revistas pagas, salvo se a revista for uma revista jurídica, e que também eu não posso pagar, eu tenho que ter um ranking. Por exemplo, a gente tem aquelas revistas que mostram o ranking dos melhores escritórios e tudo mais. Isso daí é proibido cobrar ou eu pagar para aparecer ali no primeiro escritório, o mais bonito, o mais chique, o melhor atendimento. Não, eu tenho que ser reconhecido pelos meus clientes, mas sem fazer essa propaganda. Por exemplo, quando a gente passa em algum lugar, alguma coisa, é proibido, é vedado pela OAB, por exemplo, um letreiro iluminado. E a gente sabe que tem determinados escritórios que tem um letreiro iluminado, um outdoor, uma coisa assim. Até porque é injusto com os outros advogados, às vezes, que estão começando, não tem Com certeza. como investir, né? Aí tem o melhor um escritório de Barreiras, e aí tudo lá iluminado. Sim, as pessoas querem ou não vão para ali. Chama a atenção. Chama. E aí o outro talvez que começou agora, não tem nadinha lá. Correto. E a gente sabe que no início da nossa profissão a gente não tem, assim, a maioria das pessoas são pessoas abastadas, mas enfim. As pessoas não têm uma capacidade econômica muito grande. A gente sai da faculdade com um sonho na mão de advogar e muitas vezes não tem dinheiro para contratar talvez uma equipe de marketing, não tem dinheiro para colocar os patrocinados. A gente vai na cara e na coragem e depende aí sim, tá vendo? Muito daquele marketing pessoal, de primeiro eu vou no boca a boca, meu cliente é o meu primo, meu colega, minha família, e depois essas pessoas vão divulgando e vão fazendo o escritório crescer, e aí sim você começa a ter possibilidade de ampliar as suas
seus meios, né, de marketing. Doutor Fábio, me sinalize qual a diferença entre marketing jurídico e marketing de conteúdo jurídico. Tem diferença? Tem uma diferença, não digo que é grande, mas existe uma diferença. Lá no provimento 205 de 2021, a OAB ela fez essa diferenciação. O marketing jurídico é a criação da estratégia, é o macro, é aquela coisa tipo assim, o que eu vou fazer? E aí, esse marketing, ele é dividido em 3 categorias, né? Que é o marketing de conteúdo jurídico, a publicidade e a publicidade profissional. São 3 coisas diferentes. Então, o marketing jurídico é o amplo, é a estratégia. Como que eu vou fazer com que essas outras 3 elas sejam realizadas, sejam feitas e sejam aplicadas dentro do meu cotidiano, do meu dia a dia. Então, quando a gente fala sobre o marketing de conteúdo jurídico, literalmente conteúdo. É a criação, por exemplo, de um texto que vai para um blog, é a criação de um vídeo para mostrar para os meus clientes determinada coisa. Então, por exemplo, a gente estava falando agora sobre essa questão de eu criar um conteúdo por vídeo, que é hoje no Instagram, por exemplo, um pouquinho mais dá engajamento. Esse conteúdo que eu estou criando, essa fala de, por exemplo, o Código Civil de 2002 é dessa forma, ele fala isso é criação de conteúdo jurídico. Então, existe essa diferenciação. O marketing jurídico é a estratégia do que eu vou fazer com os outros 3. E o marketing de conteúdo jurídico é a criação desses conteúdos para a publicização, né, para orientar e dar nortes para as pessoas. Eu não posso, por exemplo, falar, a gente até falou sobre, vem aqui no meu escritório, mas eu posso falar que determinada demanda existe, que esse cliente ele pode ter um direito advindo dessa demanda. Isso é a criação de um conteúdo jurídico. E a publicidade? Tá. A publicidade, ela é a divulgação do meu serviço jurídico. Tá? Eu vou pegar aqui para vocês verem, eu sempre gosto de fazer assim, eu vou entrar com os meus papéis para não falar coisa errada. Vou ler para vocês bem certinho o que é a publicidade. A publicidade, ela não pode configurar captação de clientela, por exemplo. Mas, e eu não posso fazer referência, por exemplo, a valor dos meus honorários, forma de pagamento, a redução dos preços. Eu não posso falar sobre cometer danos aos clientes. Então, o que eu posso falar? Eu posso falar a respeito das pessoas, das ideias e dos meus serviços e produtos. Por exemplo, a gente falou lá no início que eu trabalho, a maioria dos meus casos são contratos, família e trabalho. Eu posso divulgar isso por meio do quê? Por meio da minha publicidade. Tá? Efetivamente a divulgação dos serviços que o escritório trabalha e como ele trabalha. Lembrando que a gente não tem algumas regras que a gente não pode fazer, que são essas. Eu não posso divulgar o valor que eu vou cobrar por aquele caso, eu não posso falar que ele é gratuito, eu não posso falar as formas de parcelamento nessa minha publicidade. Então, por exemplo, o advogado pode falar bem assim, olha, eu trabalho com um direito trabalhista, vem aqui no meu escritório que eu vou dividir para você em 12 vezes sem juros para você fechar comigo. Isso não pode, está vedado pelo artigo 3º do provimento 205. Mas eu posso falar, olha, meu escritório, fazer um cardzinho, sabe? A gente sempre gosta de trabalhar com os cardzinhos, né? Divulgando que eu trabalho com trabalhista, que eu trabalho com essa área, que eu trabalho com eleitoral, que eu trabalho com administrativo, que eu trabalho com criminal, penal, né? Entre os outros. Isso dentro disso e já excluir ali algum direito, né? Isso é publicidade. E lembrando que a diferença entre o marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo é, novamente, eu criar um conteúdo para a pessoa. A publicidade é eu falar quais os serviços que o escritório trabalha, como que o escritório trabalha, essas questões. Uma coisa, é possível fazer tráfego pago, por exemplo, colocar, investir no Google Ads? Pronto.
A gente pode sim fazer investimentos em Google Ads, por exemplo, mas existe um limite. E aí, o provimento, ele fala assim, que é permitida a utilização de imagens, inclusive fotos, tudo mais do escritório. Mas eu não posso fazer com isso com o uso e abuso do poder econômico. Então, por exemplo, eu posso divulgar meu escritório aqui na região? Eu posso, sem problema nenhum. Eu posso fazer isso no Brasil inteiro? Espera. Pode configurar, não estou falando que vai configurar, pode configurar o uso indevido do poder econômico. E aí você tem um limite de, assim, financeiro, acho de bom senso, para que você utilize dessa propaganda, dessa plataforma. Ah, Fábio, posso também fazer a divulgação, por exemplo, patrocinado dos meus conteúdos jurídicos? Pode, não tem problema nenhum, desde que exista um limite e você siga as outras regras, de que eu não posso divulgar publicidade, eu não posso afirmar que o meu escritório faz isso bem feito e tudo mais. Eu vejo um problema, eu acho que é um pouco genérico, né? Essa questão, porque qual é o valor econômico que é alto para você? Porque para mim pode ser diferente do seu. O meu pode ser menor, o seu pode ser maior. Sim. Entendeu? Aí eu acho que nessa parte poderia ser mais específico. Tem algumas partes que tanto o provimento como o código de ética deixam a desejar, sabe? Fica muito aberto. Acho que poderia ter uma melhora nesse negócio. E também, muitas coisas assim, meio que são do tempo de nossa. A gente diz que é doido, né? Mas realmente existe. Porque restringe muito, né? Os advogados eles se sentem assim, tipo, acuados, né? Ah, não podem fazer isso, mas os médicos podem, os dentistas podem, por que só a advocacia não pode, né, gente? A gente tem que entender que a advocacia, né, o ramo que a gente trabalha é um ramo supervisionado e é um ramo em que determinadas coisas efetivamente são proibidas. Por exemplo, a gente pega um nutricionista, ele não pode afirmar que o cliente dele vai perder 10 quilos com aquela fórmula, com aquela dieta, isso, entendeu? A mesma coisa acontece com nós advogados. A diferença é que, a partir do provimento 205, a utilização das plataformas digitais, ela se ampliou. Antigamente não podia. Antigamente, realmente, antes de 2015, na verdade, 2021, era proibido você fazer esse marketing. Você ficava limitado ao que o código de ética falava. E ponto. Não tinha um norte, não tinha possibilidades, não tinha algumas coisas que você, por exemplo, no código de ética, deixa eu pegar aqui para falar para vocês uma coisa específica. O código de ética diz que você não pode usar os outdoors, os painéis luminosos, você não pode escrever em muros, paredes, veículos, elevadores ou qualquer espaço público. Você não pode fazer a divulgação de serviço da advocacia junto com outra atividade profissional. Então, se você vai fazer a divulgação, é somente do seu escritório, sem incluir outras atividades profissionais. Essa questão de o que é permitido em questões financeiras, eu acredito que entra muito na questão do bom senso, né? Usar grandes montas de dinheiro para alcançar determinados clientes, por exemplo, vou gastar 10 mil reais por mês. Eu acho que isso já configuraria uma abusividade, mas até talvez um salário mínimo, você utilizando nessas plataformas digitais, no meu ponto de vista, ele não infringiria as normas éticas. Mas a partir de 2000, acredito que a gente sabe que quanto mais dinheiro eu injeto, mais eu apareço. Então, eu acho que tem que ter um bom senso e talvez caiba no futuro, o provimento, ele diz no final que esse provimento ele vai ser revisto o tempo todo. Então, talvez seja fundamental a próxima revisão desse provimento vir com alguma orientação, olha, os limites financeiros que o advogado ele pode empregar na sua profissão. Mas aí a gente entra na questão da liberdade econômica. Eu achei que tinha aberto também
personalizado por cada região também, né? Isso. A gente sabe que o valor que é gasto aqui no Luiz Eduardo Barreiras tipo assim, é totalmente diferente do valor que a pessoa gastaria, por exemplo, em São Paulo, para atingir a mesma quantidade de pessoas que a gente iria atingir aqui. Eu acho que então, assim, também, assim, eu acho que cabe à pessoa, de forma ética, analisar se aquilo ali que está fazendo não infringe o bom senso, né? E essas restrições que existem também, em parte, são compreensíveis, porque senão teria advogado anunciando no carro de som na feira. Sim, com certeza. Porque assim, já existe em alguns lugares, sempre tem algumas coisas assim, né, que a gente vê. Contratei um influencer para poder me ajudar ali a captar os clientes, né? Fiz uma promoção de honorários nesses interiores, assim, a gente costuma. Não pode, infelizmente, quando a gente pega assim, minuciosamente o provimento, ele não proíbe você contratar um influencer, mas quando você vai pegar as entrelinhas, você entende que você não pode contratar aquela pessoa para fazer esse marketing para você. Então, automaticamente, eu estaria infringindo o código de ética. Não por disposição expressa, mas porque o entendimento do provimento diz que eu não posso contratar pessoas para falar bem de mim. Entendeu? Se a Gabriela quiser falar, olha, o Dr. Fábio é uma pessoa muito boa, tem que ser espontâneo. Agora, eu não posso te contratar para você vir aqui no podcast e falar assim, olha, vai lá e procura fulano, que fulano é o melhor advogado que fulano vai resolver as suas questões. Então, assim, a pessoa que, em tese, utiliza dessa plataforma paga, do influenciador acaba prejudicando a si mesmo, porque assim, você tem uma visualização para outras pessoas, mas no seu mundo jurídico, entre os advogados, você acaba ficando uma saia justa, né? Eu acho que assim, de novo a gente entra, a ética não custa caro. A ética é uma coisa que ou você carrega consigo ou você não tem, infelizmente. Eu acho que assim, são dois extremos, que ninguém é meio ético. Eu não decido ser meio ético, eu tenho que ser ético ou eu não sou ético. É uma escolha assim, ou eu sou ou eu não sou. Então, assim, quando as pessoas utilizam desses artifícios, acho que faltaria ética nessas questões, até porque o provimento ele fala que, deixa eu achar aqui para te falar, é vedado o pagamento, o patrocínio ou efetivação de qualquer outra despesa para viabilizar a aparição em rankings, prêmios ou qualquer tipo de recebimento de honrarias em eventos, publicações, em qualquer mídia que vise destacar ou eleger profissionais com detentores de destaque. Então a gente entra nisso. Eu tenho uma disposição falando que eu não posso contratar um influencer? Não está escrito isso. Mas quando você pega lá o artigo 5º, parágrafo 1º, ele te fala que está vedado isso. De forma direta, mas ele fala. Doutor Fábio, adorei sua participação aqui no podcast. Esse é um assunto que é sempre bom falar, porque sempre tem novos advogados, sempre tem essas mesmas dúvidas, né? De início de carreira, de que pode, que não pode. Então, é um assunto assim, que é sempre interessante para o mundo jurídico, né? E eu quero agradecer mais uma vez a sua participação e deixo sempre o convite em aberto, não seria diferente dessa vez, para que retorne, se quiser falar das suas outras áreas, né, algum conteúdo dentro das suas outras áreas, a gente agenda uma data para você retornar. Muito obrigada e é isso. Eu que agradeço, Gabriela, pelo convite. Eu acredito assim que a gente já estava falando sobre isso antes, de que ser ético não custa caro. É uma questão que está intrínseca no nosso trabalho. A gente assume, por exemplo, quando a gente faz lá o julgamento, a gente diz que a gente vai ser ético, que a gente vai cumprir as normas da OAB. E essa questão de ser ético com o provimento, eu acho que o provimento é bem claro no sentido do que pode e o que não pode. Tem algumas brechas ali que poderiam dar uma interpretação diferente? Talvez, mas eu acho que assim, se as pessoas se pegarem pela letra do provimento, de tudo que está escrito ali, você pode fazer um trabalho sensacional de conteúdos jurídicos, de marketing do seu escritório, de publicidade do seu escritório, de publicidade profissional sua também, porque ali está escrito o que você pode falar e o que você não pode falar. Então, utilizem deste instrumento
para que vocês se sobressaiam na sua advocacia, para que vocês sejam conhecidos. Eu acho que a gente pode fazer um trabalho bem feito. Tem algumas coisas do provimento que poderiam melhorar? Tem, mas aí é uma outra história. Mas sejam éticos, sejam pacientes. A advocacia é profissão, a gente sempre diz isso, né? Que a advocacia é profissão de fortes. De pessoas que têm garra, de pessoas que buscam. Não é fácil no início, aos poucos a gente vai crescendo, a gente vai conseguindo novos clientes, a gente vai se demonstrando um profissional de qualidade, de sucesso, e eu acho que eu levo isso para minha vida. Ser ético não custa caro. Ser ético está na minha vida, está dentro do que eu proponho, e o meu escritório não seria diferente em relação a isso. Então, utilizem do marketing da melhor forma possível. O provimento 205 de 2021 está lá no Diário da OAB. É só você acessar tanto na OAB Bahia quanto na OAB Nacional, em todas as OABs. Eu acredito que tem um local específico que tem o provimento de marketing. E vocês vão ver que existe um mundo de possibilidades para vocês. Seja ela gravando um reel, seja ela fazendo uma única publicação no seu Instagram com um conteúdo jurídico, eu acho que nunca é demais. Mas lembre-se também de que bom senso está aí para a gente viver. E também não se esqueçam de que os relacionamentos interpessoais, essa questão pessoal, de eu comparecer em eventos, de eu estar presente na comunidade de networking, ele é essencial, porque não é só do meio digital que a gente arruma clientes. O meio digital é uma das diversas plataformas que a gente pode, de forma ética, arrumar os nossos clientes. Mas desde já eu agradeço, com certeza a gente vai marcar outros bate-papos, eu acho super interessante. Tem muita coisa que a gente fosse falar ainda, tem muita história para a gente contar, tem muita coisa para debater, mas eu fico sempre agradecido por ter sido convidado. Com certeza, e eu espero que as pessoas gostem do conteúdo que eu falei. É um conteúdo assim que a gente passou por cima, porque se a gente fosse efetivamente falar, o interessante seria passar artigo 1º, o que pode, não pode, não pode, artigo 2º, o que pode, não pode, não pode, igual a aula. Mas não é o intuito é a gente falar que o jurízo e o marketing façam com que o seu escritório ele seja reconhecido não somente pelo bom trabalho que você faz, mas também por uma divulgação, uma propaganda ética, que de nada adianta a gente ter diversos clientes e a gente não ter obtidos de forma, digamos, ilícita, mas não sermos pessoas éticas e que desenvolvem um trabalho bem feito. Acho que uma coisa anda junto com a outra. Desde já eu agradeço e fico disponível. Muito obrigada. Para mais episódios como este, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.